ver aquela imagem. Primeiro que eu não consegui ver toda. Com todo respeito, pessoal, essas pessoas que eu não tenho tanta, mas eu tenho que ter. Zanin, Druga, Janja, pessoal se abraçando, sorrindo, tapinha nas costas, com festa, com dinheiro nosso, com escárnio. Eu confesso que eu tive um sentimento que até agora estou digerindo ainda, até para entender o que é. Um pouco de nojo, náusea, um sentimento realmente ruim. Não é de inveja, não, é um sentimento bem ruim. Tem outras pessoas com muita inveja. Nosso amigo Gustavo vai dizer mais ou menos o que é isso. Verdade. Então vamos lá, né? O que me chamou a atenção, eu estive em Brasília, vocês sabem disso, cheguei ontem à noite aqui em casa, e de onde faço o programa aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, na capital, e nós tivemos uma audiência pública para falar dos presos de 8 de janeiro, né? Agora, o que marcou depois dessa minha participação foi a frase, né, ou o conteúdo da mensagem exarada aí, já que ele é um advogado, presidente do Congresso, o Rodrigo Pacheco, Gustavo, ele disse que os poderes aí precisam se ajustar. Essa é a mensagem clara. Ele diz não ter ficado satisfeito com como é que a gente fala? A interferência do Poder Judiciário sobre o Legislativo, se referindo à votação, no caso no julgamento, né, e posterior votação do julgamento da descriminalização das drogas, né, da posse de drogas e do uso, do próprio uso. Eles vão tentar definir uma quantidade. Já tem lei para isso, Gustavo? Como é que você avalia isso? Você concorda com o Pacheco? Acha que tem coisa por trás? Qual que é a sua visão, meu amigo? Estou falando que nem um pateta aqui, né? Estou falando que nem um pateta aqui. Primeiro, agradecer ao Antônio Carvalho, que falou, está escrito fotógrafo. Aí eu alterei e botei lá o fotógrafo. E estava comentando sobre a notícia aqui, nem um pateta, mas vamos lá, sexta-feira, né? Bom, pessoal, até antes de comentar, deixa eu fazer o nosso apelo, porque só assim, infelizmente só assim, é necessário que você compartilhe o link da nossa transmissão. Mais uma vez, a rede social aqui do Google, para quem não sabe, o YouTube é do Google, está nos boicotando, estamos congelados. Não aumenta nem diminui o número de pessoas que estão nos assistindo. Sabe por quê? Porque o algoritmo, talvez assim, de cabelo rosa ou cabelo azul, esteja nos atrapalhando. É isso, você precisa compartilhar o link da nossa transmissão e nos ajudar a fazer o jornal. Bom, eu falava o seguinte, entrando nesse assunto aí. Ontem, quando nós fizemos o jornal aqui pela manhã, eu e o professor André Queiroz, nós falamos muito do que está acontecendo na política nacional e de como o Druga, a partir de agora, segundo semestre, já está tratando de forma diferente seus aliados de pós-eleição, seus primeiros aliados de pós-eleição. É bom que a gente lembre que logo no final da eleição, o Druga começou a andar para cima e para baixo com Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco. Aprovou aquela PEC lá da gastança, 200 e tantos, PEC da transição, PEC da suruba com dinheiro público, 200 e tantos bilhões, um dinheirama que não tinha mais tamanho, né? Foram 200 e pouco, né? Ou 100 e tantos, não sei. Sei que era dinheiro que não acabava mais. Aprovou aquilo e começou a ajudá-los porque eles tinham o interesse de se reeleger. Ao se reelegerem, Arthur Lira, principalmente, criou logo um bloco gigantesco para se opor ao governo e negociar tantas e tantas coisas. Rodrigo Pacheco nunca agiu dessa maneira, mas o Rodrigo Pacheco sempre foi ali um guardião, foi um bastião para o Supremo Tribunal Federal e para os interesses do governo no Senado, porque o cenário no Senado é muito mais fácil, é muito mais cômodo para o Rodrigo Pacheco. A gente sabe dessa história toda, a gente sabe que isso tudo está acontecendo. Só que agora, segundo semestre, o Druga já passou pelos primeiros 6 meses, já aprovou muita coisa que queria, já encaminhou muita coisa que precisa realmente ser aprovada agora, mas já há uma pressão do público, já há uma pressão da imprensa. Ele agora sabe que a vida desses dois dura até o final do ano que vem e só. A partir do final do ano que vem, que parece para a gente muito distante, mas não é, esses dois perdem o poder da caneta. Não a da Bic, como o presidente Bolsonaro usava, não. A Montblanc que eles usam, bem cara. A caneta deles perde toda a carga, não tem tinta. Eles não assinam mais nada. E aí o Druga vai poder seguir com o plano maligno que ele tem para o Brasil. É isso.
E o Rodrigo Pacheco, na noite de ontem, na tarde de noite de ontem, com um evento onde o Zanin foi levado a ministro do Supremo Tribunal Federal, eles percebendo que o sonho dele está indo por água abaixo, ele começou a reclamar e querer respeito. O que ele está querendo é igual o Arthur Lira, quando prende a votação. Ele quer ser atendido nos seus anseios. E a gente sabe que o maior anseio de todos, do Rodrigo Pacheco, é se tornar ministro do Supremo. O problema é que tem muito mais candidato do que vaga. Muito mais candidato do que vaga. Talvez ele esteja falando aí entre linhas que ele pode ajudar a abrir uma vaga para ele próprio. Daria uma resposta à sociedade, mostraria que o Senado não está de joelhos para a sociedade, que o Congresso Nacional não permite uma interferência, piriri, pororó, patati, patatá, tudo aquilo que a gente já sabe. E assim, eles dariam a cabeça de alguém, tirariam alguém do Supremo Tribunal Federal, e então, se ele se colocando no papel de um executor desse plano, ele poderia ser o indicado para o Supremo Tribunal Federal. O que ele falou é o óbvio dos óbvios. É o que todo mundo reclama há mais de 2 anos, da interferência de um poder sobre o outro. E agora ele resolveu achar isso, perceber isso, por conta da votação da droga, porque ele está muito preocupado com as 60 gramas e o uso de droga e etc. e tal. Enfim, ninguém pensa no Brasil. A gente sempre fala isso aqui. Todos, absolutamente todos, com raríssimas exceções, pensam no Brasil. O resto só pensam em si. Muito bem, Gustavo. Olha, eu vou pedir um intervalinho só, professor. Deixa eu agradecer essas pessoas aqui, nominalmente, e vou explicar por quê. José de Oliveira Abreu. Bom dia, senhores jornalistas do Todo Poder Emana do Povo. Quero dar meus parabéns ao senhor Caivano pela brilhante apresentação feita ontem no auditório da CPMI. Meus parabéns, senhor Caivano. José de Abreu, muito obrigado pelas suas palavras. É muito bom ouvir isso, mas não foi no auditório da CPMI, tá? É um plenário da Câmara dos Deputados na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado e presidido ali pelo deputado Sanderson, do Rio Grande do Sul. Estava lá o deputado Ramagem, deputado federal aí pelo Rio de Janeiro, onde estão meus colegas, e o deputado Marcel Van Hatten, também lá do Rio Grande do Sul. Mas, de qualquer forma, José, muito obrigado. A Elna Earhart também está me dando os parabéns aqui, deixa eu colocar na tela. Muito obrigado, Elna. A Geni Lourdes, a mesma coisa. Tu arrasou ontem na Câmara. Obrigado, querida. Obrigado, Geni. A Márcia Ferreira, a mesma coisa, falando lá de Floripa. E o Cristóvão Guedes. Muito obrigado a todos vocês. E por que eu fiz isso? Quem não viu aquela audiência pública precisa ver. Ela está disponível na TV Câmara. E você deve assistir para ter ali as informações de todas as violações perpetradas contra aqueles presos políticos do evento 8 de janeiro. É muito importante que você assista, não só a minha fala, não, você tem que assistir o programa, a fala da doutora Gabriela, a fala do doutor Ezequiel, que mostraram ali com uma tecnicidade brilhante o que aconteceu e o que continua acontecendo nos julgamentos, porque os assistidos deles estão no inquérito 4922, que é o inquérito das pessoas que foram presas lá dentro do prédio, tá bom? Feito isso, professor, eu vou passar para você dizendo o seguinte. Penso eu que o Gustavo tem a sua razão quando diz ele está muito incomodado com essa questão do Zanin ter sido indicado. Tem uma outra vaga aí da Rosa Weber aberta, mas tem uma outra coisa talvez que não tenha sido abordada. Será que ele não está torcendo, como disse o Gustavo, para a opinião pública fazer uma pressão para ele ser o indicado, porque ele estaria defendendo o povo? Acho até que está implícito no que o Gustavo disse também, mas não é o povo que escolhe. Acho que ele se esqueceu disso, né? E ele está muito pressionado lá no Senado, tá, gente? Isso eu fiquei sabendo esses dias. Quase que eu viro pastel também. Quase que eu falo igual pastel também. Eu acho que é uma soma de tudo isso, sabe? Eu acho que as coisas no país, elas estão tão desequilibradas, entendeu? O Supremo avançando tanto nas decisões que não cabe ele decidir, entendeu? Assim, a gente até pode falar um pouco sobre a técnica do Supremo de legalizar as drogas, estabelecer uma quantidade, que eu não sei de onde se tira a quantidade,
querendo avançar para o aborto, marco temporal com relação às reservas indígenas. Quer dizer, esse avanço agora com o monarca agora, QI de contas, sabe? Calando pessoas, prendendo pessoas inocentes. Quer dizer, em tese, tá? Tudo isso em tese. E você vê um Senado tão acovardado, estou aqui pegando a frase aqui do Druga na época, um Senado absolutamente acovardado. Então, quer dizer, chega um momento que não é que canse, mas também assim, se só um deputado ou um senador ficar dizendo que absurdo, não é isso? Está errado, ficar gritando, condições de fazer algo, que tem poder político para tanto, devem fazer. Então o Pacheco não pode ficar só falando que está errado. Tem que pautar um impeachment, que é dever dele. Entendeu? Não é ficar falando, eu acho que está errado. Sim, e aí? Eu também acho também que, sei lá, o prédio aqui no Lênin aqui, tem prédios maiores do que eu queria. Tem lixo na praia. Também está errado também, mas tem que fazer alguma coisa. Tem que levantar a bunda da cadeira e ir lá e tirar o lixo da praia. Lixo é praia, lixo é praia. André, o que você pode fazer? Eu, como advogado e como professor, eu ensino penal, processo penal. Como comentarista do jornal, eu falo que está tudo errado. E como advogado, eu defendo os meus clientes. O que mais você quer que eu faça? E como pai, cuido bem dos meus filhos. Agora, um senador, ele tem que parar de ficar só falando agora. Aí chegou o momento das pessoas fazerem as funções dela. Então, o Pacheco deve ter 1.500 influências para ele fazer o que está fazendo. Agora, por que só agora que ele acordou e viu o seguinte, caramba, eu acho que o Supremo está avançando demais. Só agora? Então eu posso falar então, Pacheco, se você só viu agora, eu, André, estou falando agora no meu CPF. Cara, eu sou muito mais esperto do que você, sabia? Porque eu já tinha percebido isso há muito tempo. Se você só percebeu agora, eu sou muito. Gustavo, então, mais ainda. Caivano, então, muito mais. Existem 3 caras aqui, honestos. Se o senhor também for honesto, também acredito que seja. Nós somos muito mais perspicazes, porque nós já estamos falando isso há muito tempo, que o Supremo está avançando na pauta, está tomando decisões, assumindo poderes que não são deles, em razão do vácuo de poder do Senado. Como o Senado não faz nada, alguém faz alguma coisa. Então, no mínimo, eu me julgo mais esperto do que o presidente do Senado Federal. Agora tem uma coisa, concordo com o André em tudo, com você, Caivano, tem uma coisa que a gente não pode deixar de falar. Pelo menos ele conseguiu pensar nisso muito antes que o G. Dias. Porque o G. Dias tem 50 anos que ele ainda está pensando, ele não tem opinião formada sobre o que aconteceu em 64. O Pacheco agora tem opinião formada. Tem uns 2 anos de atraso, mas ele agora está começando a perceber aquilo que o Brasil inteiro percebeu, que foi falado. Ele agora está percebendo. Está melhor do que o G. Dias. Pois é, e olha só, né, nessa toada aí que você pegou, ele também não viu que ele colou na prova. Talvez ele não tenha percebido nem que ele ficou 2 meses preso dentro do quartel. Mas vamos falar sério agora. Sabe por que isso aconteceu? Porque ele ficou preso para não ser expulso. E sabe que essa decisão contrariou o regulamento do Exército? Mas por que ele conseguiu isso? Porque é um apaniguado, minha galera. É um apaniguadinho, ele sempre foi um protegido do sistema. Ah, que bonito, ele disse o seguinte, olha, meu pai era muito humilde, minha mãe era muito humilde, eu não tinha como me sustentar, eu não tinha como estudar, eu fui para o Exército. Então devolva agora não dá mais tempo, né? Vamos combinar. O senhor deveria ter tido a hombridade de devolver para a sociedade brasileira aquilo que ela lhe propiciou, através do pagamento de impostos. O pagador de impostos coloca dinheiro no orçamento do Exército, que o senhor usufruiu todo esse tempo, 44 anos, segundo sua própria declaração. E eu assisti lá, gente, eu posso dizer para você, horripilante. Horripilante. Eu não digo isso de muita gente, nojento. Ele só não foi tão debochado quanto é o ministro da Justiça. Mas chegou muito próximo do deboche. Vou começar contigo de novo, Gustavo. CPMI do 8 de janeiro, apesar, de novo, da nossa disparidade, aí, desproporção em relação ao número de deputados, né, e senadores aí da bancada, 20-12, né? 20 governo, 12 oposição. Eles aprovaram ontem coisas importantíssimas. Uma delas é a thumb que a gente fez aí, ó. Mauro Cid, tenente-coronel do Exército, vai ter as seu sigilo bancário, fiscal, telefone e telemático quebrado, assim como Anderson Torres, ambos, né,
defensores aí do nosso lado, amigos do presidente Bolsonaro, obviamente uma tentativa de deixá-los numa situação constrangedora, mas colocaram, que foi inclusive a fala do Ramagem na audiência pública para nós, ele deu em primeira mão essa notícia, ele passou amanhã lá na CPMI, depois ele foi acompanhar a audiência. Também conseguiram do Gonçalves Dias, quebra do sigilo fiscal, telemático, bancário, telefônico do general Gonçalves Dias, que eu acabei de dizer. Além disso, conseguiram colocar e passou a aprovação para chamar o fotógrafo. Então, quero te ouvir sobre a importância desses acontecimentos de ontem, Gustavo. Olha só, pessoal, eu sempre fui muito crítico aqui em relação à CPMI, falo sempre sobre isso, né? Que a CPMI, infelizmente, nós não temos expertise nesse palco, que a esquerda e os políticos fisiologistas têm há 30 anos de fazer disso daí um palco, efetivamente, e de inverterem narrativas, criarem narrativas e transformar o certo em errado e o errado em certo. Sempre fazem isso. E reclamei muito da atuação daqueles que lá estavam para nos defender ou atuar na CPMI, que eles precisavam trabalhar. E tem trabalhado. Né? A gente tem visto, principalmente o Ramagem aí, o Magno Malta, eles sempre mostrando serviço. Quando você tem um adversário muito maior, eu vou fazer um paralelo com o futebol. Meu time é menorzinho, meu time é mais fraco, o time do outro lado lá só tem fera, a gente é acostumado a jogar naquele estádio, etc. e tal. Treinador experiente, um time experiente, sabendo da sua incapacidade de enfrentar de igual para igual o outro time, se organiza, cria uma tática para aquela partida e, a partir de então, joga ali fechadinho e aproveita as oportunidades. E foi isso que aconteceu ontem. Só que a imprensa, do jeito que ela começa a transformar tudo e fazer um sensacionalismo gigantesco. Olha, 16 de junho de 2023, não tem muito tempo. A gente está falando aí de 45 dias, mais ou menos. Moraes torna público o relatório de análises do celular de Mauro Cid. Moraes retira sigilo de mensagens encontradas em celular de Mauro Cid. O que a imprensa fala hoje? Do celular do Mauro Cid. O tempo inteiro. Vamos quebrar agora o sigilo fiscal dele. A gente sabe que não vai encontrar nada. Mas eles criam essa narrativa como se pudesse encontrar algo que já foi periciado, que já foi visto, que já está público. O importante disso daí foi a quebra do G. Dias, né? O Caivano teve também, né? O G. Dias teve também a quebra dele, do celular dele, e do fotógrafo. Porque o fotógrafo não é político. O fotógrafo é um cidadão comum. O fotógrafo vai entrar num ambiente onde ele vai ser questionado, perguntado, vai sofrer pressão, sim, dos dois lados, e ele vai ter que lidar com essa situação. E aí pode ser que, naquele ambiente, ele fale algo muito importante para todos nós. Porque ele, efetivamente, é um personagem que deve contar muita coisa, que pode contar muita coisa. Afinal, o fotógrafo estava lá dentro. Como pode? Será que ele foi tão astuto? Ele conseguiu logo no primeiro momento entrar? Ele percebeu que a confusão ia se dar lá dentro e ele teve uma astúcia gigantesca para chegar e registrar todos esses fatos? Ou alguém facilitou a entrada dele? Ou alguém o convidou? Vamos escutar. É isso. O nosso time tem que aproveitar as oportunidades. Aproveitaram mais uma. Tomara que marquem um golaço a partir disso daí. CPMI é assim. Ela é feita por grupos políticos que não têm força, muitas vezes, para ganhar no Congresso alguma coisa, e aí ele cria uma CPMI para atrapalhar o governo, atrapalhar a posição, e muitas vezes ele é criado quando o governo, a posição, não vê mais condições de segurar algo que está incomodando, e aí esse governo se aproveita para travar os trabalhos. É aquela coisa, o ditado popular, se você não pode com o inimigo, junte-se a eles. Foi isso que o governo fez. Quando saíram os vídeos do G. Dias, o governo não tinha mais condições de segurar a CPMI, ele resolveu pegar a CPMI para si e atrapalhar e fazer um rolo compressor em cima da nossa base. Agora, cabe a esses que estão lá dentro fazer esse trabalho que estão fazendo. E, com isso, esvaziar e furar a tática do governo para derrubar a CPMI e não investigar nada. A partir de situações como essa, como eu falei, a gente pode ter ganhos verdadeiros. Perfeito, Gustavo. E conseguiram também, acabei não falando, mas está na matéria aqui para a gente discutir, mas já vou incluir, né? A convocação de Walter Delgatti Neto
que foi o hacker na Lava Jato, né, naquela Vaza Jato, e é o hacker que está envolvido nesse novo imbróglio envolvendo a Carla Zambelli. E mesmo que você não morra de amores pela Carla Zambelli, mas respeite, está lá, é uma deputada federal com 900 mil votos. Ela está correndo o risco de ser caçada, é disso que se trata. Aqueles que defendem a democracia, o professor já está até balançando a cabeça, então já vou lhe perguntar e passar a palavra, professor. Todo o poder emana do povo, não é nosso canal, está lá na Constituição Federal, parágrafo 1º do artigo 1º, e é exercido por ele através dos seus representantes eleitos. Esse é o escopo, o conceito, a síntese de democracia. Democratos. Poder do povo. O poder do povo, exercido pelos deputados federais, eles são a casa eleita pelo povo para fazer a legislação, defender a população. Nesse caso, não é quando pressionam, caçam, prendem deputados, não é uma violência à democracia, professor? Por completo, a gente está vendo isso. Agora, é aquilo, assim, a nossa audiência ela precisa compreender algumas coisas. Eu gosto de falar algumas frases de efeito para que a pessoa possa compreender. Uma CPI, a função dela é não dar em nada. Por que a função é não dar em nada? Porque ela é apenas um conjunto de provas que tem que enviar para um órgão para que dê alguma coisa. É que nem o delegado quando ele investiga. André, o que vai dar nessa investigação no inquérito policial? Não vai dar em nada. Se a investigação for boa, pode ser que dê em alguma coisa, que vai ser enviado para o Ministério Público e ele vai entrar com o processo. Então, agora, o que virou a CPI hoje? Virou um grande palco político para algumas narrativas e para alguns direcionamentos políticos. Então, você olha, por exemplo, né? Novamente, eu não tenho nada a favor nem nada contra a Carla Zambelli. Eu respeito os 900 mil eleitores que votaram nela. Mas eu faço uma pergunta. O que ela tem a ver com a bagaça aí? Ela estava lá de Rio de Janeiro, ela mandou alguma coisa? E o Delgatti, com relação à Lava Jato, é um hacker? Será que foi o Bolsonaro que mandou ele pegar as urnas? Quer dizer, hackear as urnas é um troço meio doidão. Entendeu? E, na verdade, aquilo que eu também falei no começo, se a culpa, desde o começo, foi atribuída a 100% aos conservadores, aos patriotas, essa CPI a gente só pode ganhar. Porque ainda que seja atribuído para a gente 99% da culpa, 1% de dúvida já é uma vantagem. Porque uma coisa que eu não consigo entender é por que aliás, consigo entender, claro. Até conversei com o Gustavo ontem sobre isso, né? Conversamos ontem sobre isso. O que mais me impressiona e que me deixa aflito, me deixa chateado, é essa mídia completamente tendenciosa. Essa tendência de esquerda, esse apoio a um comunismo maldito, que agora a gente fala como globalismo, esse serviço, não é isso? A esse governo agora, parece que com a intenção de destruir o tecido social, é que fica difícil, a gente tem que ler muito para conseguir compreender, que é de difícil compreensão. Entendeu? Por que a Globo faz isso? Eu até brinco, né? Já falei isso aqui no jornal também. Se você olhar a grade de programação da Globo, é o dia inteiro jogando lixo na pessoa. Só o Jornal Nacional, que é seríssimo. Então, desde 5 da manhã, ele sai jogando lixo. Quando dá 8h30 da noite, eu acho, que o William Bonner fala boa noite, ali virou a verdade absoluta, o puro suco de verdade. É lixo também. É manipulação de comportamentos humanos. Quando você vai na Globo News, então, o Globo News ficou escancarado, que é defesa de Druga. Vamos fazer o arcabouço fiscal para incluir o pobre no orçamento. Isso é de uma nojeira. Entendeu? Então, quando você vê essa CPMI, essa maldição que é esse governo, com apoio da mídia, porque eu acho que foi por acaso, né? Parece que a Globo já recebeu 4 vezes que ela recebeu 4 anos do Bolsonaro, mas é tudo por acaso, tá? Essas coisas acontecem por acaso. Não é nada direcionado, não. Então você vê que realmente esse país tem que ter muita coisa a dizer. Agora, quebrar sigilo do G. Dias, ouvir o fotógrafo, o que ele está fazendo lá, ouvir algumas pessoas que lá estavam dizendo missão dada, missão cumprida, né? E vendo a fundo esses documentos que foram omissos, não apareceram, eventualmente, nossa audiência vai ouvir, tá? Se nós tivermos bons deputados e senadores lá, só para a nossa audiência entender, é possível que eu faça uma coisa chamada
Acariação. André, o que é acariar? É cara a cara. Quando houver o quê? Divergência. Se testemunhas divergirem, é muito simples a CPMI fazer. Trazer os dois e deixar os dois cara a cara. Entendeu? Ah, André, mas eles podem se calar. Se calarem-se, um deve ser preso. Por quê? Porque um está na qualidade de testemunha e não de réu, de investigado, e está mentindo. Quem comete falso testemunho não é só quem mente, é quem cala a verdade. Então, se, por exemplo, Saulo, que foi agora essa semana, falar A, e o G. Dias, no momento, falar B, falar sobre o ministro Flávio Dino A, e o outro falar B, bota os dois cara a cara. Vamos nós dois ficarmos calados. Pode prender, em razão do crime de falso testemunho, porque um deles está calando a verdade. Então, na verdade, tem muita coisa para ser feita. Quem tiver coragem é parar de lacrar, não é isso? Dependendo de alguns deputados, alguns senadores, pararem de lacrar e efetivamente atuarem. Eu acho que todo deputado ou senador deve ter uma boa assessoria, deve ter bons assessores parlamentares. E o que eu estou falando, certamente os assessores devem saber disso. É só instruir direitinho, é só questionar bonito, que vai dar certo. Novamente, a CPMI é um palco político, ela vai ser concluída em regra para não dar quase nada. Vamos traçar regras políticas que o Brasil vai seguir, mas algo pode dar sim. Temos que ter força, resiliência, esperança e cobrar dos deputados e senadores que lá estão para atuar. Perfeito, professor. Assino embaixo também. E eu vinha defendendo isso desde o começo, né? A gente não tem que se preocupar com o resultado, tem que se preocupar com cada fase desses acontecimentos. Esse chamamento do G. Dias, essa quebra de sigilo bancário, fiscal, telemático, a mesma questão de ouvir o Delgatti, mas principalmente o que nós conversamos esta semana, né? A oitiva do Saulo lá, que era o segundinho aí do G. Dias. Olha o que trouxe de luz, de holofote para a verdade, né? Como o Gustavo sempre lembra, Santo Agostinho dizia que a verdade não precisa de defesa. Ela é como um leão selvagem, basta deixá-la solta, né? Agora, eles têm tentado aprisionar esse leão e impedir que a gente tenha acesso. É por isso que eles têm avançado tão drasticamente, Gustavo, na direção de calar as nossas vozes, de diminuir o nosso alcance, como está acontecendo agora, apesar de o Pitoli ter anunciado, né, o nosso programa na Jovem Pan Bauru. Então veja como as coisas acontecem. A gente tem que lutar. De novo, todo poder emana do povo e por ele é exercido através de seus eleitos. A gente tem que exigir dos nossos eleitos, sim, mas a gente tem que fazer a nossa parte também. Não adianta nos calar. Ó a frase do Olavo de Carvalho que eu disse ontem: moderação na defesa da verdade é serviço prestado à mentira. Então, quando a gente troca palavras, quando a gente não diz certas verdades, a gente está prestando um serviço à mentira. É disso que se trata. Está na hora da gente aprender que essa guerra cultural só será vencida se a gente sair das nossas conchas. Sai debaixo da cama. Não adianta tentar se proteger. Ah, eu sou uma ilha. Não, nenhum ser humano é uma ilha. Você não vive sozinho. A sociedade vai te oprimir nesse sentido, né, de movimento, de necessidade de estar junto, se você insistir em ficar dessa maneira. Pois bem, Gustavo, diante disso,